Leiteira. Muito bem, e o nosso destaque hoje no Pecuária Leiteira é a importação de leite. Afinal de contas, um problema que pode atingir o pecuarista brasileiro, principalmente diante de um cenário que a gente está vendo aí de aumento de oferta em plena entre safra, a gente tem uma oferta maior sendo colocada aí no mercado. Será que as importações elas podem atrapalhar, enfim, podem pressionar ainda mais esse movimento que a gente está vendo nos preços nesse momento? Para conversar sobre esse tema com a gente, está conosco Jonathan Ma, vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite lá da CNA. Meu caro, seja bem-vindo, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Nos ajude a entender esse cenário. As importações de leite seguem firmes esse ano, Jonathan, dá para dizer isso? Olá, Alexander, tudo bem? É bom Muito estar com bom. vocês. Tá dando para ouvir bem aí? Sim, sim, estamos te ouvindo Tudo bem. ótimo, então. Muito bom. Olha, Alexander, falar sobre importação é algo que nós estamos aí patinando já tem um bom tempo, viu? Então, estamos importando leite, já superando já os nossos 23, começou forte em 2023, 24, estamos em 25, então já faz parte da nossa rotina, esse mundo de leite importado que entra no Brasil. Então, não, você vai falar, vai atrapalhar mais do que está? Mais do que está, não. Já vem atrapalhando nossa vida há mais de 2 anos já, viu, Alexander? É, né? Eu tenho um número aqui, Jonathan, queria, obviamente, né, sua análise sobre ele, do primeiro trimestre do ano, né, atingindo um volume recorde aí, desde o início da série histórica, que começou lá em 97, a gente está falando de quase 590, ou mais de 590 milhões de litros em equivalente, Uhum. obviamente, de leite que entraram no Brasil. Só que está chegando num momento, Jonathan, de produção em alta também no Brasil. A gente tem conversado com o pessoal Exatamente. da Embrapa e na própria entre-safra brasileira a gente está com volume maior de leite sendo ofertado e que tem pressionado cotação. Até que ponto essas duas coisas se conversam, né? Você falou de estamos acostumando, mas isso no dia a dia do produtor pode interferir no preço também pago. Na verdade, não digo que a gente está se acostumando, mas estamos convivendo com isso há bom tempo. O que temos ajudado, Alexandre, inclusive nesse último ano de 2024, que foi um ano certamente favorável, embora tenha importado muito leite ainda, foi um ano que tivemos um consumo muito bom, né? Uma demanda bastante positiva, né? E começamos o ano de 2025, também no primeiro trimestre, de modo bastante positivo. No entanto, a partir de abril para frente, né? Abril, maio, agora estamos já fechando o mês de junho, e as importações, sem dúvida, deram uma esfriada, reduziu um pouco das importações, mas ainda estamos no nível em torno de 160 a 170 milhões de litros equivalente por dia, que é muito leite ainda por dia, não é? Mas e é claro, nós temos aí também, por um lado, a entrada da entre safra, né? Mas, por outro lado, a entrada da safra no sul do Brasil. A entre safra aqui no Brasil Central e a entrada sul no Brasil. Mas a gente começou a perceber, Alexandre, realmente uma queda um pouco no consumo, né? Segurar um pouco o consumo. Por quê? Já são os efeitos da inflação, já são os efeitos do mercado, né? Poder de compra do consumidor. Então, é isso que segura um pouco. E também não podemos dizer que ao produtor e também para a indústria, as margens já estavam pequenas, já estão reduzidas. O problema é que nós vemos margens ainda muito grandes em nível de atacado e varejo, e elas são muito mais reticentes em ajustar o preço que está encontrando no mercado junto ao produtor de redução e não está reduzindo proporcionalmente ao consumidor final. Então, isso, Alexandre, segura um pouco o consumo. Segurando o consumo, então isso vai reverter, sem dúvida, na menor nível de comercialização, e aí, é claro, rebatendo ao produtor em nível de queda de preço, como aconteceu agora a partir de abril, o que não era normal.
O que você está dizendo, então, é que a gente precisa estimular a demanda, então. E como é que estimula a demanda? Oferecendo um produto mais barato. Principalmente os lácteos, né, Jonathan? Lá na ponta final, eles estão bastante elevados aí, restringindo o consumo, Exatamente. né? A inflação de lácteos, ela está superando, já está muito próximo de 9,5%, 9,7%, né? Comparado com a inflação normal, em torno da faixa de 5 e alguma coisa. Mas isso é culpa do produtor? Não é aquilo que eu falei. O varejo atacado estão com uma margem do leão muito expressiva. Então, convém o varejo, né? Nós estamos trabalhando para que o varejo possa se conscientizar da importância de manter o equilíbrio nessa cadeia láctea, né? Para que não pense, para que o consumidor não pense que o problema é o produtor, né? O varejo tem que ter um pouco mais de equilíbrio para manter a capacidade de compra do consumidor. Afinal, nós não queremos que o consumidor pague leite caro. Não é? Então, mesmo com tantos de importação que tivemos nesses anos 2023, 2024, o 2024 foi um ano que se ajustou, porque foi um ano de eleições, um ano que rodou muito dinheiro no país. Uhum. Então, o poder de consumo foi interessante. O consumidor conseguiu ah, 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 captar todo esse leite, né, para seu consumo interno, sua família. Mas agora, em 2025, a gente já começou a ver nesse segundo semestre o mercado já patinando um pouco mais. Mas por outro lado, ainda o dólar teve uma queda, né? A gente sabe que deu uma apreciada, Uhum. o real foi apreciado. No entanto, nós percebemos que o mercado lácteo internacional, o leite em pó, está bem valorizado. Embora tenha caído um pouquinho, mas a curva tem sido crescente ao longo desse último ano. Então, isso também deu uma segurada um pouco nas importações. Se a gente conseguir ajustar um pouco melhor essa importação, importar menos, como você mesmo falou, a gente viver no patamar normal, porque a importação, Alex, é no nível de 8, 9, fechamos o ano com em torno de 9,3% da produção nacional. Imagina só, 9,3% da produção nacional é muito leite importado, É. né? É muito leite importado. O normal seria convivermos com 4 a 5%. Então nós temos tendo um excesso de leite realmente, mas por outro lado, podemos dizer que ainda bem que teve esse leite excesso, porque Para o atender a consumidor estava demanda, né? precisando de leite, conseguiu atender a demanda. E o Brasil exporta coisa mínima, não chega a exportar 7 milhões de litros, né, por mês. É uma coisa absurda de pequena. Então, o consumidor que é o grande peso da balança. Ele precisa consumir, mas precisa ter preço acessível. É, legal você falar isso porque a gente tem que entender também como o produtor tem que se comportar diante desse cenário, né? E ainda hoje, a forma como a nossa pecuária leiteira trabalha hoje, a gente tem um produto competitivo e quando vem esse leite importado, a gente consegue concorrer de igual para igual ou também existe uma necessidade de melhorar a nossa competitividade aqui, Jonathan? Olha, esse termo competitividade realmente é o nosso grande desafio. Não tem dúvida, não há dúvida alguma de que o nosso custo de produção ele é muito mais elevado que o custo do leite argentino, do uruguaio. Então, o leite em pó, que é o principal produto, e também o queijo mussarela, que são os dois principais produtos, né? Praticamente do que a gente importa, é mais ou menos em torno de a gente importa em torno praticamente de, vamos pôr aí por mês, né? Alguma coisa em torno de 80 poucos milhões de dólares por mês, 85 milhões de dólares. Praticamente 70 e poucos milhões, né, são da Argentina e do Uruguai, certo? E praticamente 70 e poucos por cento é leite em pó e queijo, né? Principalmente queijo mussarela. E não tem dúvida, o leite em pó brasileiro é mais caro. O queijo mussarela brasileiro é mais caro. Há um ágio em relação ao produto importado na ordem de 15 a 20%. Então não há como, o importador vai ver que é mais barato importar mesmo. Mas por quê? Porque a matéria-prima brasileira é mais cara. O custo de produção do leite brasileiro, só o custo de produção, ele já fica muito na ordem de 40 centavos de dólares. Só o custo para produzir o leite. Alguns conseguem por 38, 39, tá? Mas na Argentina eles fazem isso ao preço final, né?
Então, imagina só, lá o pessoal compra leite a 34, 35 centavos de dólares, e aqui, ó, para o brasileiro, só o custo de produção do produtor está perto de 40 centavos, e ainda tem que, claro, senão ele morre se for pagar só esse preço ao produtor. Então, hoje nós comercializamos o nosso leite no mercado em torno de 45, muito próximo de 48 centavos. Então, está muito mais alto que o preço do leite argentino, É. que é 38, 39 centavos. Então, é competitivo? Não, o produtor está fazendo sua parte. Claro, nós temos produtores muito diferenciados. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão, e alguns falam 1,6 milhão, eu falo que o IBGE está atrasado nessa divulgação. Mas vamos falar que sejamos 1,1 milhão, talvez que seja o número mais certo. Na Argentina são 17 mil produtores, e todos eles especializados, com altíssima produção, com vaca especializada. No Brasil, nós temos uma média de produtividade baixíssima, não chega a 2 mil litros por vaca ano. Então, nós temos aquele ordenador que produz, o tirador de leite familiar, que produz seus 5, 10, 20 litros diários, usando 3, 4 vacas, comparando com produtores da Argentina que são especializados. Então, a variação tecnológica, cultural no Brasil é muito grande. Por isso que a nossa competitividade também é difícil. Nunca vai deixar de existir o pequeno produtor, Alexandre, é importante saber isso. Uhum. O pequeno produtor que tira leite para sua família, subsistência vai acabar? Esse aqui não vai acabar, porque é a sua subsistência. Mas É. se ele receber um preço de leite abaixo de R$ 3, ele também não consegue, porque é a vida que ele tem. É. Enfim, temos ainda algumas lições de casa para fazer, temos ainda que entender como essa questão da importação pode afetar a produção brasileira, mas o fato é que aprimorar sempre é importante e fazer o leite brasileiro se tornar competitivo também é importante. E, claro, a gente tem que ter 2 pesos, 2 medidas aí, né? Não adianta inundar o Brasil de leite importado, que isso também não vai resolver a situação do produtor brasileiro, mas a gente tem que estimular o produtor brasileiro a produzir mais para que ele possa concorrer de igual para igual também com os leites comprados dos nossos vizinhos. Meu amigo... Sabe as palavras, Alexandre. Inclusive, quero reforçar um ponto importantíssimo. O produtor brasileiro, ele tem um ônus muito pesado dos custos que são externos à sua atividade. E, além disso, nós estamos sofrendo esses mais de quase 3 anos já com esse leite importado, que nós estamos vendo claramente que processo de dumping. Tanto que a CNA, nós entramos com processo de petição antidumping, foi inclusive acolhido pelo Ministério dos Comércios, pelo Departamento de Comércio Exterior, está em análise. Então, é muito injusto, não é correto, é predatório. Nós temos produtores brasileiros competindo com o leite que chega com dumping aqui no Brasil. Por isso, temos isso para nos preocupar e tentarmos ainda sobreviver, e vamos ver se a gente consegue superar esse momento e o governo acolha a nossa petição de antidumping. O dumping é um câncer, tem que ser extirpado, não podemos aceitar, é uma concorrência desleal. Boa, muito bom. Jonathan Mar, obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente, esclarecendo os pontos obscuros aí desse mercado do leite para a nossa audiência. O Jonathan é vice-presidente da Comissão Nacional da Pecuária de Leite, lá da CNA. Volte sempre, abraço para você, até a próxima, Jonathan.